Olá, você! Começa agora mais uma edição do nosso programa, tradicional, em todas as semanas aqui na MVTV. E para começar esta edição, vamos falar sobre a venda de painéis de madeira. Houve um crescimento de 1,5% em 2023. A IBA, Indústria Brasileira de Árvores, divulgou semana passada o seu relatório anual com dados de 2023. E claro, não esquecendo de destacar os benefícios para o clima proporcionados pela indústria de árvores cultivadas. A propósito, são 10,2 milhões de hectares no Brasil, um crescimento de 3% em relação ao ano anterior. Em relação à produção industrial, no que se refere aos painéis de madeira, a IBA informa que as vendas domésticas em 2023 cresceram 1,5% em relação ao ano anterior, alcançando um total de 7,1 milhões de metros cúbicos, e com taxa de crescimento anual composta de 0,7% nos últimos 10 anos. Em 2021, as vendas alcançaram 8,2 milhões de metros cúbicos. É o maior volume da história. Com uma representatividade de 62%, os painéis de MDF somaram 4,4 milhões de metros cúbicos, um aumento de 4,2% em relação a 2022. Com relação aos painéis de MDP, em 2023 ocorreu uma queda de 2,7%. Mantendo o histórico dos últimos anos, a China tem se consolidado cada vez mais como maior produtor mundial de painéis de madeira reconstituída, registrando uma produção de 97,7 milhões de metros cúbicos, o que representa 37% da produção mundial. O Brasil está na 9ª posição, com 8,1 milhões de metros cúbicos. A maior produção histórica de painéis no Brasil ocorreu em 2021, com 9,5 milhões de metros cúbicos. A América do Norte segue como principal destino em 2023 para as exportações brasileiras de painéis de madeira, seguida pela América do Sul, que apresentou um crescimento de 6 pontos percentuais comparados a 2022. Beneficiários do Bolsa Família gastaram 3 bilhões de reais com bets em agosto. Pois é. Essas famílias estão gastando boa parte do seu dinheiro em casas de apostas. Veja só. Em agosto de 2024, 5 milhões de pessoas pertencentes a famílias beneficiadas com o Bolsa Família enviaram 3 bilhões de reais para empresas de aposta via Pix, com uma média de gastos de R$ 100. O valor corresponde a cerca de 20% do total do Bolsa Família em agosto. Desses apostadores, 70% são chefes de família. É bom esclarecer que cerca de 15% do total apostado é retido pelas bets e 85% é distribuído aos ganhadores, entre eles também os apostadores do Bolsa Família. Pior do que isso, é o governo querer tutelar o consumo das famílias pobres que dependem de auxílio social. Hoje não pode apostar, amanhã, quem sabe, não possam comprar carne e assim vai. Como se as pessoas não pudessem se auto-administrar. Então, melhor proibir a compra de gasolina, porque os gastos com o automóvel muitas vezes é bem maior do que os gastos com a alimentação. E de quebra, o governo quer fechar entre 500 e 600 bets que estariam atuando ilegalmente no país. Depois da mensagem para que fabricantes de imóveis e lojistas que ainda não participaram participem do Top 20,
vamos ver que a Bolsa Argentina sobe 40 vezes mais do que Ibovespa em 2024 e que as ações da Mobile derretem na Bolsa de Valores brasileira. Olá, fabricante de móveis ou colchão. Hoje meu recado é para você. Pelo terceiro ano consecutivo, a revista Móveis de Valor promove o Top 20 Fornecedor, um prêmio com votação aberta e democrática, que reconhece os melhores fornecedores da indústria de móveis e colchões através do seu voto. Para votar é bem fácil, basta acessar o portal móveisdevalor.com.br e escolher a categoria Fornecedor, indicar até 5 marcas e atribuir nota de 5 a 10 para cada uma delas. A escolha deve levar em conta a sua percepção de eficiência dos seus fornecedores, em critérios como melhor produto, melhor serviço, melhor assistência pós-venda e melhor marketing. A votação está aberta e podem votar o diretor da indústria ou o comprador da empresa. Então, o que você está esperando? Acesse o QR Code que aparece aí na tela e vote agora mesmo. Olá, audiência do Ari, do programa 10 Minutos com Ari. Eu estou falando aqui diretamente da Turquia, acompanhando a Ibia Expo, uma feira que acontece em Istambul. Esse já é o terceiro dia da feira. Eu pude acompanhar um grupo de brasileiros, cerca de 30 brasileiros vieram para cá nessa feira verificar as novidades, as inovações. E vou contar um pouquinho para vocês, vou dar um spoiler aí para vocês do que a gente viu aqui. Eu dividiria assim em 3 vertentes, né? A primeira delas é a questão da automação. Os equipamentos são muito preocupados nessa questão da automação, principalmente porque há uma preocupação mundial com a escassez de mão de obra, então a automação vem corrigir, vamos dizer assim, essa dificuldade que a indústria enfrenta no mundo inteiro. Também a questão da produtividade, aumentar a produtividade via automação, não percebi muita coisa de robotização, mas automatização no sentido geral. A segunda vertente é a questão da sustentabilidade, né? Todos muito preocupados com materiais menos agressivos ao meio ambiente, a questão de materiais reciclados ou recicláveis ao final do ciclo de vida também é algo bastante interessante, né? E algumas novidades, assim, ainda que precisam de validação, mas bastante diferentes para o nosso olhar, né? Uma coisa, por exemplo, é o molejo plástico, né? Substituir a mola de aço, né, por uma mola plástica. É algo que ainda a gente precisa validar, mas é um caminho, uma preocupação que eu acho interessante porque é uma questão reciclável também, né? Então, assim, a feira mostrou-se bastante interessante. A Turquia é um fornecedor cada vez mais relevante para os brasileiros nessa área de colchão. Por ser uma feira totalmente focada na área de colchão, é possível encontrar de tudo aqui, desde a máquina maior até a máquina mais simples, máquinas para todos os processos da indústria, materiais de todos os tipos, especialmente tecidos bastante diferentes e com inovação. Então, uma feira muito boa, foi uma experiência bastante interessante e eu quis compartilhar de antemão com vocês essa minha visão aqui. Depois, obviamente, a gente vai trazer a cobertura completa na revista Móveis de Valor. Ok? Até mais! A Bolsa Argentina subiu 40 vezes mais do que a Ibovespa neste ano. A alta é explicada principalmente pelas expectativas de melhoria no país após medidas implantadas pelo presidente Javier Milei, segundo especialistas. O Merval, que é o índice das ações de maior tamanho e liquidez da Bolsa Argentina, saltou 96% entre janeiro e setembro, desempenho 40 vezes superior ao registrado pelo Ibovespa, que caiu 2,3% no mesmo período. A alta do indicador, segundo especialistas, pode ser creditada ao plano de austeridade do presidente Javier Milei, que, apesar de ter sido criticado por alguns setores, ajudou os hermanos a reduzir a inflação, manter o equilíbrio fiscal e registrar superávit fiscal primário em todos os meses deste ano. Ações da Mobile derretem na Bolsa de Valores. Desde o dia 12 de agosto,
quando a Mobile anunciou a aquisição da Tok Stock, até a sexta-feira, 27 de setembro, as ações da Mobile na Bolsa de Valores caíram exatos 13%. Essa é a maior sinalização de que a expectativa dos investidores em relação ao futuro da companhia não é positivo. Parece ter razão os que acreditavam que o negócio se tratava mesmo de um abraço de afogados. Depois da mensagem de Colchões Castor, vamos ao Cá Entre Nós. Hoje a pergunta é: os móveis produzidos por sua empresa beneficiam os idosos? Vem cá, como você faz para escolher o seu colchão? Eu levo em consideração a qualidade dos produtos e a tradição da marca, claro. Então eu escolhi Castor, porque é uma empresa com mais de 60 anos no mercado, tem os colchões mais premiados do Brasil e com uma super tecnologia. Aí eu garanto o conforto da minha noite de sono, né? Porque a gente merece. E você, quando você vai escolher esse sonho de colchão também? Começo Cá Entre Nós desta semana com uma pergunta para você, fabricante de móveis. Os móveis produzidos por sua empresa beneficiam os idosos? 1º de outubro comemora-se o Dia do Idoso. Então aproveitamos para perguntar à inteligência artificial o que a indústria moveleira pode fazer nos móveis para beneficiar os idosos. Espero que os industriais levem em conta algumas recomendações que são mesmo muito pertinentes e que normalmente não são consideradas, embora dados mais recentes do IBGE mostrem que cerca de 15% da população brasileira é composta por idosos, pessoas com mais de 60 anos. E esse número vem crescendo devido ao aumento da expectativa de vida e à queda nas taxas de natalidade, o que caracteriza o fenômeno de envelhecimento populacional no Brasil. Esse envelhecimento da população traz desafios e oportunidades, especialmente nas áreas de saúde, habitação, acessibilidade e serviços voltados para a terceira idade. E aqui entra o setor moveleiro, de uma maneira muito direta. A indústria moveleira pode desempenhar um papel significativo na melhoria da qualidade de vida dos idosos, desenvolvendo móveis que atendam às suas necessidades de conforto, segurança e acessibilidade. Aqui estão algumas ideias de como móveis podem ser adaptados para beneficiar o público idoso. 1. Cadeiras e poltronas com a altura adequada. Assentos mais altos e firmes, que facilitam o ato de sentar-se e levantar, evitando que os idosos precisem fazer muito esforço. Apoios lombares e acolchoamento ajustável proporcionam suporte adequado para a coluna e evitam desconfortos. Braços de apoio. Em cadeiras, poltronas e sofás, os braços ajudam os idosos a se levantarem com mais facilidade. 2. Superfícies antiderrapantes. Usar materiais antiderrapantes em assentos, mesas ou no piso de móveis evita acidentes. Cantoneiras arredondadas. Móveis com bordas arredondadas reduzem o risco de lesões em caso de quedas ou colisões. Estabilidade. Móveis com bases mais largas ou sistemas de fixação são mais estáveis, evitando tombos. 3. Gavetas e portas de fácil abertura. Sistemas com puxadores grandes ou mecanismos de abertura mais leves, como toques suaves, ajudam aquelas pessoas que têm força limitada nas mãos. Altura ajustável.
Mesas e cadeiras ajustáveis que permitem a personalização da altura, facilitam o uso para diferentes atividades. Móveis com rodízios traváveis, permitem mobilidade sem comprometer a segurança. 4. Camas ajustáveis. Camas que podem ser elevadas ou inclinadas eletronicamente facilitam a movimentação e o conforto. Móveis multifuncionais. Itens que combinem várias funções, como mesas de cabeceira com iluminação embutida, podem facilitar a vida do idoso, eliminando a necessidade de múltiplos móveis. Espaços para dispositivos de assistência. Móveis projetados para permitir o uso de cadeiras de rodas ou andadores sem complicações. 5. Alturas adequadas para armários e estantes. Móveis projetados para que os objetos mais usados fiquem ao alcance, sem que o idoso precise se esticar ou se abaixar. Sofás modulares, módulos que podem ser reorganizados de acordo com a necessidade, criando espaços funcionais e adaptáveis ao cotidiano do idoso. 6. Móveis com tecnologia assistiva. Móveis integrados com tecnologia, como controles remotos para ajustar a posição de poltronas ou camas, podem aumentar a autonomia do idoso. Iluminação embutida. Móveis com luzes automáticas ou de fácil acionamento ajudam a prevenir acidentes à noite. Essas adaptações nos móveis focam na melhoria da qualidade de vida, segurança e autonomia do idoso, além de facilitar o seu dia a dia, reduzindo esforços físicos e minimizando riscos. Ao criar ambientes funcionais e confortáveis, a indústria moveleira pode colaborar para que a casa seja um espaço mais acolhedor e seguro para os idosos. Cá entre nós, pense em tudo isso antes de desenvolver novos produtos para colocar no mercado. Lembrando que eles podem ser adquiridos e utilizados por idosos, o que um dia você também será. E assim não terá de lamentar ser esquecido pela indústria de maior importância em sua vida, pois foi a que produziu o primeiro móvel que você usou, o berço, e o segmento dela vai produzir o último da sua vida, o seu caixão. Essa edição do 10 Minutos com Ari Bruno Lorandi termina aqui. Obrigado a você que está sempre conosco. Muito obrigado novamente a todos e estaremos juntos na próxima quarta-feira. Até lá!